Saudações, vamos iniciar a aula de hoje, que é refreshment, aula básica do Excel. Mas antes eu gostaria de partilhar aqui o programa para ver o que é que vamos aprender durante este programa. Portanto, conforme vemos aqui, o nosso curso compreende 3 módulos, que o primeiro módulo diz respeito a tabelas pivot, as funções, dashboard, e o segundo módulo, o pilar, compreende Power Query e Power Pivot, e o terceiro módulo compreende macros VBA. Provavelmente não tenho ideia, se calhar é um dos módulos, mas eu vou ser breve explicando. Aqui, no primeiro, nós vamos aprender como criar uma função, vamos aprender como criar funções compostas, né? Nós sabemos que há vários tipos de funções. Há funções de textos, há funções matemáticas, há funções estatísticas, entre outras, inclusive funções de dados também, que são muito importantes. Então nós vamos aprender a criar essas funções, a partir dessas funções criadas, né, dentro do conjunto de dados, vamos gerar as tabelas dinâmicas, vamos criar gráficos e também vamos criar os dashboards, que tem a ver com a segmentação de dados, não é? E aqui no segundo pilar, que é Power Query e Power Pivot, tem a ver com a análise de dados assim, de uma forma dinâmica, né? Aquilo que nós tivermos feito aqui no primeiro pilar, voltaremos a fazer aqui, mas já usando uma tecnologia, uma ferramenta diferente e sob ponto de vista um pouco mais robusta em relação à primeira, não é? Porque esta aqui é muito dinâmica, onde através de um clique, um refresh, ele já vai atualizar as nossas informações. Inclusive vamos aprender aqui como puxar a taxa de câmbio a partir de um site. Se eu, por exemplo, tenho necessidade de consultar a taxa de câmbio diariamente, nós vamos desenhar aqui uma query que vai puxar a taxa de câmbio, pode ser num site de um banco comercial, o Banco de Moçambique, o Banco Central, não é? Pode ser num dos bancos, onde essa query, só através de um clique, já vai permitir a visualização dessa taxa. Vamos criar outras queries também interessantes, pode ser a leitura do arquivo, pode ser a consolidação desses arquivos também, não é? E aqui é macros VBA, que também é um pilar muito robusto, não é? Um pilar muito robusto, um módulo muito robusto. Nós basicamente vamos aprender como criar uma pasta, depois jogar lá a versão do relatório que nós teremos trabalhado e enviar o e-mail automaticamente aos interessados, não é? Onde vamos colocar o print e vamos também colocar o anexo. Então, em linhas gerais, é isto que eu trouxe aqui. Se for a ver, é um mundo do Excel que estamos a tentar trazer aqui em partes, né? Mas, por enquanto, nós não vamos tratar disto, porque esta aula de hoje, que por sinal vamos dar continuidade amanhã ou até próxima semana, é refreshment, né? São coisas básicas mesmo, só para não termos dificuldades mais em frente. Mas assim, em termos do programa, é este que eu estou a apresentar aqui. Em termos, portanto, de tabelas pivot, vamos ver aqui como criar uma tabela pivot. Vamos ver como fazer a segmentação de dados, como agrupar, não é? Este programa eu mandei por e-mail, pode apreciar. Tenho aqui embaixo também o plano das aulas, né? A partir mesmo das funções, sem considerar as aulas de hoje, né? Essa primeira parte que é refreshment.
Portanto, é isso em termos de programa que eu queria aqui partilhar. Agora, vamos avançar com a nossa aula de hoje. Excel. Se já ouviu falar de Excel, mas que não sabe como é que ele surgiu, como é que ele funciona, é aqui onde nós vamos explicar. Basicamente, a Microsoft, né? Microsoft, que é uma empresa de tecnologias que desenvolveu vários aplicativos, desde Windows, o próprio Excel, Word, e são muitos aplicativos que eu até não vou conseguir enumerar todos aqui, não é? Mas é uma empresa que tem um ecossistema muito importante para o nosso dia a dia. A Microsoft tem muitos sistemas que nós usamos, alguns vulgares, alguns não vulgares, mas tem muita coisa que a Microsoft criou para nós podermos usar. Tanto criado pelo Bill Gates, né? E o Allen, depois de várias fases, em 1987, a Microsoft compra o programa de apresentação, que é o PowerPoint, e lança ao mesmo tempo a planilha eletrônica Excel. Portanto, eu listei aqui as principais aplicações, os principais programas da Microsoft. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui o Excel, que é o nosso escopo, e coloquei também o Microsoft Word. Nós também conhecemos que é um programa para podermos escrever, não é? Temos o Microsoft PowerPoint, temos o Microsoft Access. O PowerPoint é para apresentação, o Access é uma base de dados. Esse assunto também é muito interessante, mas não vamos abordar aqui. Temos o Microsoft Publish, que é para podermos desenhar, né? E o Microsoft Outlook, que é um motor de e-mails. A seguir, o Microsoft Excel basicamente é uma ferramenta muito poderosa em termos de utilidade e funções que visa armazenar e analisar dados. Então, estamos a dizer o quê? Que nós no Excel podemos armazenar dados, podemos analisar. A análise desses dados pode envolver cálculos, pode envolver comparações e muitas outras coisas que a gente pode fazer. Agora, o arquivo Excel, ele é denominado livro. Os brasileiros costumam denominar como pasta de trabalho, não é? Então, olhando para um livro, nós sabemos que o livro tem folhas, não é? E essas folhas, bem, no livro normal até às vezes não desenham as linhas, mas se formos olhar para um caderno, tem lá as linhas e tem as colunas. Então, é lá onde nós podemos fazer o que é o lançamento dos nossos dados. Agora, o livro é composto por folhas, aqui eu estava a dizer, por folhas, né? O sheet significa que em português nós chamamos folha. A própria aplicação também, se estiver em português, o Excel, virá lá folhas. Se estiver em inglês, virá sheet ou plano, né? Agora, esta denominação é de acordo com a língua definida no computador ou definida no próprio Excel, né? As folhas são compostas por linhas que totalizam 1.048.576 e 16.384 colunas que variam entre A e XFD. O que significa? Eu vou mostrar aqui a minha planilha Excel, né? E depois vou mostrar como abrir isto. O que está-se a dizer? Está-se a dizer que as folhas, elas vão até 1 milhão, ou seja, as linhas vão até 1.048.566. Então, é isso que eu estou a ver aqui, né? Que estamos a ver aqui, 1.048.566. Para dizer que Excel tem um limite de linhas, né?
e também tem cerca de 16.384 colunas. Se eu ir até aqui ao fim, consigo ver que a última coluna é XFD. Mas pronto, eu não contei isto, mas a teoria mostra que são 16.384. Eu consigo ver aqui assim. Aqui no XFC está mostrando 16.383, significa que até aqui é 384. Mas se calhar antes de avançar muito aqui, é importante, né, falar também das versões do Excel, não é? Por quê? Porque nós, na medida em que vamos trabalhando com Excel, podemos ter alguns problemas e nós até se não tivermos esse conhecimento de versões, temos dificuldade de resolver. Mas basicamente desde 1985 até hoje, a Microsoft vem atualizando esta ferramenta. Agora, são muitas versões que foram publicadas, mas a versão, ou seja, nós podemos dividir essas versões em duas partes, né? Nós temos esta versão de Microsoft 365, que geralmente é usada pelas empresas, né? Bom, as empresas geralmente compram esse tipo de licença. E temos essas versões, a última, por exemplo, aqui 2021, que são essas versões que nós usamos em casa. Tem aqui 2021, aqui 2019, aqui 2016, 2013, 2010, 2007. Agora, se nós formos a ver aqui algumas funções, né? Nós podemos encontrar, por exemplo, na Microsoft 365 e não encontrar nessas outras versões, né? Por exemplo, vou começar aqui de 2019. Esta versão aqui trouxe como evolução a função filtrar, classificar e a sequência. Para dizer que se nós formos, por exemplo, essa versão 2013, nós não vamos encontrar esta função. Tal como a versão 2007. Onde está? Esta versão de 2007, uma das maiores evolução foi o aumento de linhas, né? E já vinha com esse formato aqui XLSX. Então, essa versão aqui começa a suportar 1.048.000 linhas e 576, diferente das versões anteriores, que iam até 65.000 linhas, 536. E hoje, até hoje acontece. Há sistemas que quando nós descarregamos o relatório em Excel, pode, por exemplo, nos trazer em versão XLS, sendo que essa versão XLS só suporta até 65.000 linhas de 536. E se nós quisermos fazer nossas análises, vamos supor que eu tenho uma planilha XLS e tenho uma outra XLSX e eu pretendo fazer comunicação entre essas duas planilhas através de uma função, pode ser XLOOKUP ou VLOOKUP. Eu posso vir a ter problemas por causa dessa diferença de linhas, né? Também vamos ver essa parte de formatos mais em frente. Então, é importante sabermos, né, da existência dessas versões, né? Então, esta versão, por exemplo, esta versão 365, é a versão mais atualizada, com novas funcionalidades constantes, né? Por exemplo, agora já tem a função de inteligência artificial, tem muitas funções, inclusive as funções matriciais, nós encontramos aqui na versão 365. E na medida em que o tempo passa, a Microsoft, quando lança novas funções, a primeira versão que recebe as novas funções
é essa de 365. Portanto, é importante. Agora, para efeitos de aprendizagem, considerem ter pelo menos versão 2019. Versão 2019, 2021, não sei se não sei se alguém consegue, né, ter acesso, mas considerem ter 2019, é muito vulgar por aí, até pode ser a partir de 2016, porque há funções que nós vamos aprender que não constam nas versões anteriores, né? Agora, resumindo, as versões do tipo o Excel e o formato XLS tem 256 colunas que variam entre A até IV e tem 65 mil linhas 536. Agora, as outras versões ou os outros formatos XLSX, XLSB e outros, não é? Tem 16 mil colunas 384 e 1.048 mil linhas 576. Então, isso é importante. Quanto aos formatos, né? O Excel realmente suporta uma variedade de formatos de arquivos que permitem salvar, importar, exportar dados de maneira diferente. Cada formato tem suas próprias características e usos específicos, né? Agora, olhando aqui para formatos nativos do Excel, nós temos o famoso XLSX, digo famoso porque se nós formos já criar um arquivo Excel e gravar, ele automaticamente vai ser gravado com formato XLSX. Então, esse formato é um formato padrão das planilhas de Excel a partir da versão ou a partir da versão de 2007 e não suporta macros, mas a exceção de macros vamos ver lá à frente, não é? E temos também o formato XLS, né? Que é um formato usado nas versões mais antigas, né? Esse formato que me referenciei aqui, que alguns sistemas, inclusive, quando nós fazemos a exportação de dados, colocam neste formato. E quando é para combinar dados com um arquivo que é XLSX, este aqui acabamos tendo problemas. Por quê? Porque este aqui tem 1.048.000 linhas, este aqui tem 65 mil linhas e 536. Então, nós se formos, por exemplo, exportar dados e o sistema nos trazer este formato, nós podemos converter para este. Mas depois vamos ver como fazer isso. Os sistemas que me refiro são os sistemas GERP, né? O SAP, Primavera, não sei, mas SAP pelo menos tem casos em que nos traz os dados em formato XLS. Até porque às vezes nós escolhemos qual é o formato que nós queremos. Agora, nós se calhar sem sabermos qual é o impacto de um e o outro, acabamos escolhendo o formato XLS. Agora, temos o formato XLSM também, que é muito importante. Este praticamente é o mesmo que o XLSX, mas a diferença é que este já suporta macros, né? Ou códigos VBA. E temos este, eu em particular gosto muito deste formato XLSB, independente de ter macros ou não, mas eu gosto porque se nós formos a ver aqui, ele salva os arquivos ou grava os arquivos mais rapidamente e ocupa menos espaço. E ele é ideal para um conjunto ou para um grande conjunto de dados. E temos este formato XLTX, que é um modelo de Excel que permite criar novas planilhas com base em um layout pré-definido sem macros. Temos este formato
que é igual ao XLT, mas com suporte para macros. Para dizer que se nós quisermos criar um template com macros, podemos usar o formato XLTM. No Excel também nós podemos ter o formato CSV, que armazena dados de tabelas em texto simples, com valores separados por vírgulas, amplamente usado para exportar ou importar dados entre diferentes sistemas. Isso também acontece muito nos sistemas que existem. Nós podemos exportar os dados em CSV ou mesmo TXT. Então, e esses arquivos também podem ser lidos por Excel, assim como nós podemos ter dados no Excel e exportar esses dados ou gravar esses dados em CSV. Porque eu posso ter um sistema que, para ser alimentado, precisa de dados que estejam em formato CSV, não XLS necessariamente. Então, o Excel tem essa capacidade. Este formato também serve o conteúdo da planilha como texto, delimitado por espaço, mantendo uma formatação básica. Temos vários formatos, né? Temos este formato também é importante, XLAM, que é um formato usado para suplementos do Excel, que são conjuntos de funcionalidades adicionais que podem ser instalados no programa. Sucede que nós podemos, quando estivermos a ver VBA, mas isso já numa fase um pouco mais avançada, nós podemos criar uma função. Uma função pode ser uma função para converter letras maiúsculas em minúsculas, ou uma função, nós podemos desenvolver uma fórmula qualquer que, para seu uso, é só chegar no Excel e chamar a função. Agora, esse desenvolvimento pode ser feito no VBA. Então, depois de ser feito esse desenvolvimento, o arquivo deve ser gravado como XLAM, para ser um suplemento, né? Então, quando nós gravamos assim, é só depois chamar essa função para nós podermos reutilizar nas nossas planilhas Excel. E é uma função também, ou é um formato muito importante. Tem esse formato aqui de ODC, que conecta planilhas e fontes de dados externos como banco de dados e servidores OLAP. Esse formato aqui é muito importante para banco de dados. Temos este formato também que é importante para o query. Se nós tivermos uma query e quisermos exportar, nós vamos ver que ele vai ser exportado com este formato. Tem este formato também, que não é, que nós já estamos familiarizados com, o ponto PDF, que nós necessariamente, quando temos dados em Excel, podemos pretender converter esses dados em PDF. Então, já vem lá na lista de formatos de Excel, então podemos escolher este e automaticamente esses dados ficam convertidos. Tem este HTML, exporta planilhas para um formato que pode ser visualizado em navegadores web, né? Vamos ver qual outro formato que nós temos aqui importante. Basicamente são esses formatos aqui, né? Mas podem sublinhar aí o formato XLSX, esse que usamos sempre, o formato XLS. Aí eu preciso já entender a diferença entre esses dois. A diferença realmente é em termos de linhas, né? E outras, pode haver uma outra função que não seja suportado por este, né? Mas a grande diferença é a quantidade de linhas e colunas. E este formato que é XLSM, que suporta macros, e XLSB, que suporta macros, é importante quando nós queremos
arquivar um conjunto de dados com muita informação. E PDF, que é para poder transformar. Então, qual é o primeiro passo para nós podermos trabalhar com o Excel? Primeiro é instalar, né? Para instalar pode ser uma das versões que eu apresentei aqui. Eu até aconselhei entre 2016 e 2019 o 365. O A365 é uma versão corporativa, paga, né? Então, se entrarmos lá na Microsoft, podemos encontrar esta versão. Agora, depois de instalar o Excel, conforme aqui a minha... Não, aqui é assim. Aqui tem um passo a passo, né? Como fazer a abertura. Não trouxe o passo a passo de como instalar. Então, depois de instalar o Excel, vindo aqui na lupa pesquisa, onde estou a apontar agora, e escrever aqui Excel, né? Nós já vamos encontrar, já vai aparecer se o Excel estiver instalado. Então, para o meu caso aqui já aparece Excel aplicação. Então, se eu fizer isso, ele já vai abrir. Então, aqui tem muitos templates. Tem muitos templates aqui que, se nós quisermos, podemos aproveitar. Mas eu vou abrir este em branco, né? Então, este aqui é que é o meu Excel. Agora, se formos a ver, o Excel apresenta-nos uma grelha aqui, né? Se nós formos a ver, temos aqui esta aqui que é a primeira linha, esta aqui é a segunda, esta aqui é a terceira, né? E temos aqui as colunas, esta aqui é a coluna A, esta aqui é a coluna B, assim sucessivamente. Aquilo que eu falei que, por exemplo, o Excel tem 1.048.566, são essas linhas, vai até XFD, né? E as folhas não se diz, não se estima qual é o número de folhas que o Excel suporta, mas isso depende da memória do próprio Excel. Então, na medida em que eu for clicar aqui no mais, eu vou criando novas folhas. E aqui vem Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3, né? Mas eu posso, por exemplo, renomear aqui. Renomear, eu só preciso dar um duplo clique e vou escrever aqui, por exemplo, teste. E reparem que eu não posso dar o mesmo nome a duas planilhas, que é a dar erro. Então, cada planilha tem que ter um nome diferente. Quando digo planilha ou aba, refiro-me, ou folha, refiro-me a estas folhas aqui. Aqui teste, aqui sheet, sheet 2, sheet 3, sheet 4, né? Então, se nós formos a ver, realmente esta folha está composta por uma grelha, né? E onde essa grelha é composta por número, ou por linha e coluna. E a este cruzamento aqui, entre linha e coluna, nós designamos célula. Se eu, por exemplo, selecionar aqui eu vejo que eu selecionei a coluna A e linha 1, e nós chamamos já isso de célula A1, né? Célula A1. Aqui, por exemplo, é célula A2. Aqui eu vou escrever A2. Aqui, por exemplo, é célula F7. Ele até destaca um pouco aqui. Então, vou colocar aqui célula F7. E também, se eu seleciono aqui e vou para esta aqui, chama-se barra de fórmulas, né? E vou para aqui assim, eu consigo ver, aqui é onde vem o nome da caixa, eu consigo ver que é F7. Se eu clicar aqui para dizer que, mesmo sem olhar para aqui,
e olhar para qual é a linha que está destacada, eu aqui consigo ver que a célula selecionada é J5. O que é selecionar? Eu chegar a apontar aqui. Aqui, por exemplo, estou a selecionar. Assim como posso selecionar mais de uma célula. Sim. Quando eu faço isso, estou a selecionar muitas células. Se formos a ver, eu selecionei da célula G4 até I8. Assim, uma leitura diagonal. Se eu disser selecione a célula K2 até P8, então eu vou clicar aqui, K2 até P8. Então, é basicamente isto, né? Em termos de uma apresentação muito breve do Excel. Agora, aqui, se nós formos a ver, aqui nesta folha, nós aqui em cima temos essas coisas todas, mas como é que se chamam? Eu tenho aqui, primeiro, File, tenho aqui Home, tenho aqui Insert, Page Layout, Fórmulas, Data, Review, View, Automate, Developer, Help, Power Pivot. Essas coisas todas são chamadas de guia, né? Tenho aqui guia File, tenho aqui guia Home, tenho aqui guia Insert, tenho aqui Page Layout, tenho aqui Fórmulas, tenho aqui Data, tenho aqui guia Review, guia View, guia Automate, guia Developer, guia Help, guia Power Pivot. Para ti, né, ou para vocês, provavelmente pode não aparecer esta guia Developer, guia Automate e Power Pivot, porque eu adicionei essas guias, não vem assim por padrão. Agora, nós em todas essas guias aqui, a maior parte, não sempre vamos usar para, se calhar, desenhar a nossa tabela, criar alguma formatação nos nossos cálculos, né? Então, até que se for a ver aqui na guia Home, nós temos essas funcionalidades todas, né? Na guia Insert temos essas funcionalidades todas. Aqui Page Layout temos muitas, mas muitas funcionalidades. São muitas funcionalidades e por hoje é tudo. Amanhã vamos dar continuidade olhando para as ferramentas principais das guias e vamos ver os cálculos e tipos de dados. Agradeço a sua atenção. Até amanhã. Bye bye.